Bom, o Palmeiras, ele fala aí, Bruno Prado, em nomes de peso. Mas nomes também que são dificílimos, né? De conseguir uma negociação. Tem o Alan, do Atlético Mineiro, que, querendo ou não, é um dos destaques desse time do Galo, né? Um dos pilares ali. Foi campeão de tudo, como disse o Mauro. Copa do Brasil, Brasileiro e Mineiro, né? A tríplice coroa do Atlético Mineiro, 2 anos atrás. E agora segue sendo um jogador importante, o volante Alan. E tem também o Arthur, do Red Bull Bragantino, que já interessou a muitos clubes, mas o Red Bull não vende. Parece até que o Red Bull tem um interesse em vendê-lo para fora. O Arthur também. O Arthur também não quer jogar no futebol brasileiro. Ele quer jogar na Europa. Então, mas é possível, na opinião de vocês, porque são os nomes fortes hoje no Palmeiras, é possível o Palmeiras conseguir tirar o Alan do Atlético Mineiro e o Arthur do Red Bull? Eu acho até mais possível o Arthur do que o Alan. Não, esquece. Eu acho que o Atlético é rival. O Atlético não vai ceder o Arthur não sai. O Arthur não sai. Então vai ficar sem nenhum. O Alan eu não sei. O Arthur, a informação é essa. O Arthur era do Palmeiras. Era da base do Palmeiras. Ele foi contratado pelo Red Bull por 6 milhões de euros. E o passe dele está fixado em 15 milhões de euros para a Europa. Foram 27 milhões de reais, né? Os números que eu tenho em euros eu não sei fazer conta, então é melhor não me meter a besta. É 27 milhões de reais. Então era 6, ele vendeu por 6 milhões e ficou com 10% do passe. O Red Bull quer vender por 15 milhões. E aí o Palmeiras teria 10%. Dá mais ou menos, ficaria mais ou menos, o Palmeiras ganharia mais ou menos o mesmo que o Red Bull. Se você acabar fazendo a conta, porque o Palmeiras já pagou um certo valor, mas receberia de volta, já recebeu um certo valor e receberia mais 10%. E o Arthur, fizeram uma sondagem que parece que foi só um balão de ensaio para ver qual seria a reação do jogador, de uma teórica proposta do Catar, que ele na hora falou, não quero. Ele quer ir para a Europa. E o trabalho está sendo feito no sentido dele ir para a Europa. Mas quantos anos já tem o Arthur? Acho que 23, 24 anos. Ele não é tão velho, não. Mas para a Europa já começa a ficar mas aí mais depende, né? Por exemplo, precisa ver se o Leipzig, por exemplo, não tem interesse nele. Porque é linha direta, né? O Leipzig é linha direta. Ele tem 25. Já não é uma idade tão... Mas aí ele poderia ir para o Leipzig. Bom, enfim, eu não acredito que ele mude de time, não vai mudar no Brasil. Ele deve ir para a Europa agora, no meio do ano. Inclusive, eles estão segurando um pouquinho para fazer a negociação no meio do ano. Então, meio do ano, 15 milhões de euros, o Palmeiras recebe 10% desse valor e ele vai para um time da Europa. Ele não tem interesse nenhum de continuar, de transferir. Se for para ele transferir, se for para ficar no Brasil, ele fica no Bragantino. Que ele tem algumas coisas lá, ele tem uma casa num condomínio fechado, ele é embaixador do time, embaixador da cidade. Então, uma série de coisas. A família dele está muito adaptada, filhos e tal. Ele não vai sair da cidade. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí sobre essa situação do Palmeiras que busca reforços, não sei se a pedido ou aprovados pelo Abel Ferreira, mas esses nomes são aprovados pelo Abel, né, Vanderlei? Sem dúvida. Alan, volante do Atlético Mineiro, e o Arthur do Red Bull. O Arthur provavelmente ali para essa vaga do Scarpa, né? E o Alan para a vaga do Danilo. Sem dúvida. É a reposição. Ele é o presidente do futebol, né? A gente já falou aqui. Ele preside o futebol. É claro que tem o sinal verde. Se vai conseguir trazer o Palmeiras ou não, é uma outra conversa. Eu acho isso. O Palmeiras tem que correr atrás de jogadores bons, comprovavelmente bons. Tentar a contratação. Contratar por contratar é uma grande bobagem, mesmo tendo dinheiro. Contratar por contratar é aquele negócio, né? É pior do que não contratar, é contratar errado. A chance de dar certo esses dois nomes é uma chance elevada, principalmente com um treinador que consegue ter esse conforto todo, o time tá andando, ele pode esperar um pouco mais, esperar o momento certo. Com a base que o Palmeiras tem, pô. Vai evitar que suba um moleque com uma baita chance de crescer para trazer um jogador mais ou menos? Então, mais ou menos, por isso que é uma bobagem, né? O Palmeiras tem essa possibilidade, os títulos conquistados nos últimos tempos, tudo isso dá uma certa, um refresco para o Abel trabalhar e para o clube trabalhar. Então, eu acho que... E tem caixa para fazer isso, até comprando em suaves prestações, enfim, tem crédito, tem um monte de coisa. Eu acho importante. Mas você concorda, Wander, que são dois jogadores que teria que pagar a multa, né? Porque nenhum dos dois clubes se interessaria em vender. O Atlético não vai querer ceder um dos seus destaques para um rival direto na briga por títulos.
E o Red Bull não quer, como disse o Flávio, não quer vender o Arthur. Teoricamente é isso, né? Mas aí a gente não está convivendo com os jogadores. Se o jogador dá um sinalzinho lá, um sinal de alerta que ele está afim de ir embora... A história do Arthur, Vanderlei, parte mais até do Arthur. Ele quer ir para a Europa. É tipo o Scarpa, lembra que o Palmeiras até pagaria mais que o Nottingham? Ele falou, não, quero trabalhar na Europa e pronto. É meio que isso. É o próprio jogador. Ele quer ir embora. Ele quer... O plano familiar dele e tal é morar Mas se tiver um convite, uma possibilidade, tudo bem. Mas tá cheio de jogador que tá louquinho para embarcar no aeroporto aqui para a Europa, mas... o telefone não toca. Claro. Tem isso também. E o clube tem que perceber isso. Quer dizer, eu acho que ficar com alguém descontente, eu não sei se o Arthur é mais interessante jogar no Palmeiras do que no Bragantino. Ele recebe em dia no Bragantino. No Palmeiras vai receber a mesma coisa. Vai receber em dia. Então, tem mais exposição o Bragantino ou o Palmeiras? Eu não sei. É um bom jogador? É um bom jogador e pode ser pretendido por várias empresas e por vários clubes. Eu só acho que ir para a Europa é bom o cara ter esse desejo. Mas se o telefone não tocar, ele vai continuar vivendo por aqui. É isso. O Alan, Bruno Prado, ele falou sobre essa situação, a Rádio Itatiaia, né? Que é a rádio do dono, praticamente, do Atlético Mineiro, que é o Menin, o dono da MRV lá, engenharia. Ele é o dono da rádio, então constantemente a gente vê muita coisa de Atlético Mineiro na Rádio Itatiaia. E o Alan, ele fala o seguinte: eu tento me desligar sobre essas informações. Deixo para eles avaliarem se vale a pena ou não. Eles, o clube, né? Estou aí para qualquer coisa. Se eles quiserem conversar, mas estou feliz aqui. Acredito que chegou alguma coisa oficial. O empresário me passou. Eu falei para tratar com o clube, porque se for interessante para o clube, é para mim também. Até meu último dia aqui, quero fazer meu melhor e o que for preciso. Então aí, o Atlético Mineiro depois negou, tá? Em apuração da reportagem da ESPN, negou que houve essa procura, mas, porém, que tenha recebido qualquer tipo de procura, né, do Palmeiras. Então, o Galo nega, o Alan diz que teve, provavelmente teve, né? Sim. Se o jogador tá ali falando, o jogador não ia falar à toa. E é um baita jogador, né? É muito bom. Eu gosto mais do Alan jogando como um primeiro homem. Ele não é tão marcador, mas ele é muito bom para fazer a saída de bola. Ele não é um jogador tão rápido. Eu gosto bastante dele. É difícil, né? Tirar um jogador do Atlético. O Atlético tem as suas questões financeiras também, mas ele é um titular do time. Não é fácil. O Arthur também é um jogador que o Palmeiras teria que gastar. O Palmeiras ele está buscando jogadores que cheguem para jogar. O Alan e o Arthur são jogadores que no futebol brasileiro estão entre os melhores nas suas posições. O Alan é um dos melhores volantes que jogam aqui, o Arthur é um dos melhores atacantes que jogam aqui. Então o Palmeiras busca. O Palmeiras perdeu mais um jogador para o elenco agora, que é o Atuesta. O Atuesta sofreu uma lesão séria de joelho, vai operar, não deve mais jogar na temporada. Então o Palmeiras, até em quantidade, ele está começando a ficar com pouca gente. Tem a molecada da base. Na posição do Atuesta tem o Pedro Lima, que foi muito bem na Copinha, mas não dá para saber. É um cara que ainda não jogou no profissional. Mas o Palmeiras ele está buscando e, pelo que até o Abel falou há alguns meses, né? Eu quero um jogador pronto. Se for para desenvolver, eu tenho aqui na base. E esses dois seriam jogadores prontos, jogadores que chegam e jogam, não necessariamente titulares absolutos, mas chegam para jogar. Se precisar deles, amanhã eles estão prontos para jogar. São jogadores de 25 anos. Sim. Estão aí no ápice, né? Até da forma física, da carreira, porque já está mais amadurecido. São bons. Agora, essa situação do Arthur, Mauro César Pereira, o Flávio lembrou bem. Ele já teve proposta do Al Rayyan, do Catar, que ofereceu 52 milhões de reais. Ele custou 27 milhões de reais pro Bragantino. Pro Bragantino poderia até valer a pena vender o jogador que ia ganhar um dinheiro. Comprou por 6 milhões de euros, venderia por 10 milhões de euros. Seria um bom ganho pro Bragantino. E o Arthur não quis. O Arthur quer Europa. Se for para sair do Brasil, Europa. Mas, dando a minha opinião, Mauro, já te perguntando, tá bom, não aconteceu Europa, eu acho que para um jogador do nível do Arthur, é muito mais jogo ele jogar num Palmeiras do que no Bragantino.
Não é? Pro jogador não seria interessante? Ele tá disputando títulos? A família está muito adaptada à cidade, sabe? Tá bom, Flávio, mas eu acho que o jogador tem que ter ambição. O jogador no Palmeiras, ele disputa tudo que é título. Tá bom, tudo bem. Eu não discuto isso, mas eu tô falando mesmo pelo que a gente sabe, ele não sairá de Bragança para outro time do Brasil. Pode acontecer, mas teoricamente eu não vejo a menor possibilidade dele sair de Bragança para qualquer time do Brasil, ou Palmeiras, ou Flamengo, seja lá quem for. Se ele sair, vai ser para a Europa. Posso estar enganado, mas duvido que isso ocorra. Ó, eu duvido muito, tá? Que se ele não tem a proposta da Europa, chega uma proposta do Palmeiras com um salário maior para ele defender o Palmeiras, que ele diga, não, tô feliz em Bragança, adoro minha vida aqui. Mas, respeita a tua opinião, Mauro, o que você acha pro jogador? Não, é meio informação. Sim, mesmo, informação. Sabe? Não é nem opinião. Eu, se fosse ele, sei lá, aí talvez pensasse, mas não é o caso. É uma coisa meio de informação. Olha, ele tá muito bem, tá legal, a família tá super feliz, ele é embaixador da cidade. Então, há certas situações lá que foram criadas em cima dele e que ele falou, ó, eu quero... Aí ele fez um projeto de vida. É muito parecido com o Scarpa. Eu quero trabalhar na Europa a partir do ano que vem e o clube já está... O ano que vem que eu digo é meio do ano, né? Temporada. O clube já está trabalhando no sentido de fazer negociação com o clube europeu. Eu não sei, assim, depende de quanto o Palmeiras ofereceria, no caso o Palmeiras, né? E quanto um clube europeu ofereceria por ele. Ele já tem 25 anos, então não é um jogador assim com aquele potencial de mercado que parecia que ele teria. Por exemplo, ele estava no Bahia, né? Teve uma temporada muito boa, ele e Gilberto lá com o Roger Machado, isso foi em 2019, ele tinha 21, vai por aí, então parecia que, e o tempo passou, até agora ele não foi. Não sei, né? De repente, o caso do Scarpa eu acho que é bem peculiar, porque ele recebe uma proposta, mas o Nottingham Forest não investe um centavo de multa rescisória. Então foi uma oportunidade para o time inglês, né? Olha, eu tenho aí um cara que joga no Brasil, um jogador muito bom, destaque do campeonato, joga no time que vai ser campeão brasileiro, e esse cara vem de graça pra gente. Opa, beleza. De quebra, vão ainda contratar mais um. Aí pagaram pelo Danilo. No caso, o Arthur teria que ser pago uma multa rescisória. Não sei se ele consegue uma proposta assim, nessa altura, né? Vamos ver. Agora, é a opinião pessoal de cada um, né? A escolha de cada um. Eu acho que, assim, o jogador optar pelo Red Bull Bragantino, podendo jogar no Palmeiras, eu acho uma coisa que beira a insanidade, mas... jogaria no Palmeiras. É o que eu acho também. Ou qualquer outro grande clube brasileiro. A não ser que o Palmeiras fosse uma bagunça. Aí eu falei, não, lá não paga salário, tudo, aí eu até entenderia. Mas não é o caso. O Palmeiras é um clube estruturado que cumpre as suas obrigações. Eu iria para Bragança na folga, no fim de semana, é pertinho, né? E moraria em São Paulo, jogaria no Palmeiras e brigaria para ser titular do Palmeiras e campeão no Palmeiras, porque no Red Bull ele vai ter chances muito menores de ser competitivo, de ganhar título, de chegar a uma seleção brasileira. E até de chegar lá fora, conseguir uma transferência para o exterior. O Palmeiras possibilitaria muito mais chances para ele. Mas aí tudo depende do apetite do Palmeiras, do que o Palmeiras pode oferecer para o atleta em termos de não só financeiros, mas esportivos, né? Carreira e tudo mais, né? Agora, tem muita gente que está escandalizada com o fato do Palmeiras poder contratar, ou pensar, pelo menos, em contratar um jogador que era dele. Isso é muito comum, o Casemiro passou por isso, o Real Madrid contratou, emprestou para o Porto, vendeu para o Porto com aquela cláusula de recompra, pegou de volta. O Militão também, né? O Pogba saiu, não foi com cláusula, mas saiu e voltou para o Manchester United, já saiu para a Juventus de novo. Tem vários casos. O Piquet, né, jogou no United, depois voltou para o Barcelona. Carvajal foi para o Bayer Leverkusen. Tem vários jogadores na Europa que passaram já por essa situação. É porque é um investimento no momento, assim, né? Eu acho que aí é o seguinte, quem tem um dinheiro, eu tenho dinheiro, eu posso fazer. Quem não tem dinheiro pode fazer isso. Quem tem pode recomprar, sabe? Você vende jogador. Porque naquele momento você acha que aquele jogador não vai ter muito espaço no seu elenco, você acha que aquela proposta financeira é boa, e o Red Bull paga bem, né? Mas aí o mundo gira, os anos vão se passando, o jogador evolui, e você fala, pô, esse cara hoje é um jogador mais maduro, pronto, ele vai cair bem no meu time, eu quero ele de volta. Aí você vai tentar comprar. Quem não tem dinheiro não pode fazer isso. O Palmeiras tem dinheiro, pode fazer isso. Outros aí vão ficar olhando só, quando vendem. Você já viu o Corinthians recontratar algum jogador dos últimos anos que ele vendeu e vai recontratar? Não consegue. Paulinho, mas no final não. E o William. Mas aí é recontratação sem multa rescisória de jogador veterano. Eu falo de pegar um cara de 25 anos. 25 anos, o jogador vai embora, você traz de volta. Do investidor. Né? Ainda teve investidor, claro, lá do Paulinho. Que está sendo procurado até agora. Né? Tem isso, né, daquela, como é que chama aquele lá? É aquele que não existia, ou que sumiu, né? Ô, Wander, mas isso que o Flávio falou, e aí o Mauro lembrou bem. Eu e a Lívia, a gente tem 2 amigos lá em Bragança, o X e a Camila, né?
Por sinal, um abraço pra eles. Mas a gente foi na casa deles um dia. É 1 hora Bragança de São Paulo. 1 hora. Se você pegar o carro à noite e ir lá, você vai pra Bragança em 1 hora. Ele pode ser embaixador, ele pode ser muito bem recebido em Bragança, mas não abrir mão de jogar num gigante do futebol brasileiro, que tá disputando todos os títulos. É com Abel Ferreira, que é o treinador que faz todo jogador crescer na mão dele. Ele optar pelo Red Bull Bragantino, eu concordo com o Mauro. Eu também jogaria uma insanidade do Arthur. Se tiver, no Red Bull ele não disputa título, ele não tem a visibilidade que ele tem no Palmeiras. Eu Na acho Europa, que, tudo bem. eu acho que a lógica é a Europa. É A lógica, o que ele quer é a Europa. Eu sei, mas você não vai à Europa, entendeu? Como não foi até agora. Mas parece que o trabalho está sendo feito nesse sentido. Esse é o caminho, tá? É meio que assim, ó, apareceu. Está sendo feito um trabalho. Deve ter algum negócio, alguma coisa encaminhada e tal. Está sendo feito trabalho para ir para a Europa. Palmeiras veio e tal, beleza, legal, obrigado, mas não é o caso. Eu estou com outro caminho se tiver, feito. Não, mas se tiver um pré-acordo, alguma coisa. Se está sendo tratado. Gente, não esqueça que o Red Bull é a mesma empresa do Leipzig. Pode ir para o Leipzig. Tudo bem, se tiver, olha, já está conversando aqui, em tal período você vai embora, está tudo mais ou menos encaminhado, tudo bem, não adianta trocar. Palmeiras daqui a pouquinho... Por 6 meses. Né? Por 6 meses, tudo bem. Agora, se não tem nada, com todo o amor que tem a cidade, que eu acho uma cidade bacana mesmo, sem dúvida, mas aí, se chegar uma oferta do Palmeiras, de um grande clube, que sabe que vai receber em dia, enfim, que a exposição será maior, com 25 anos, eu acho que ele deveria pensar melhor no que diz respeito à gestão de carreira. E certamente ele tem staff, né? Tem assessor, então os caras vão falar isso no ouvido dele. Imagino que falem. É isso. Eu acho que, se for verdade mesmo que o Palmeiras está investindo e ele não tem outro caminho para ir, claro, para ir, eu acho que ele topa. A questão é essa, né? Claro, tem a parte financeira, o Palmeiras comprar o jogador, mas em relação à carreira dele, né? Ele escolhe o caminho que ele quiser. Pode ter essa possibilidade de jogar no futebol europeu muito pelo fato da empresa ter outros clubes lá fora, e isso pode facilitar, porque 25 anos realmente é uma idade que é mais difícil uma transferência, né? Mas pode ser uma transferência dentro da própria empresa ali, mas se for para permanecer no Brasil, hoje o Palmeiras é um clube muito bom, né? Para qualquer atleta. O Palmeiras e o Flamengo é difícil, né? de negar uma negociação, uma transferência para um desses dois times. São times que você sabe que tem grande possibilidade de estar brigando por título todo ano. Às vezes pode ter um ano ruim, não dá, mas o normal é que esses dois estejam sempre ali brigando pelos títulos. Bom, então é o Palmeiras aí, ó, com esse interesse nesses dois jogadores, Alan e Arthur, mas que pelo que a gente está conversando aqui vai ser difícil. São dois jogadores bem difíceis de você tirar do Atlético Mineiro e do Red Bull Bragantino, mas são nomes com o aval do Abel Ferreira. Ele está com contrato em vigência, o Alan, tudo? Isso precisa ver, né? Às vezes está em fim de contrato, não sei. Aí pode ser que... Eu acho que ele deve ter renovado. Então, eu acho que não deve ser contrato encerrando, não. Aí o Atlético não vai... Eu concordo, o Atlético não vai liberar para um clube rival por nada. Não, a gente pode até perguntar para nossa produção, mas eu duvido que o Atlético deixaria um jogador de 25 anos, que é um dos destaques do time, com o contrato acabando. Seria burrice da diretoria do Atlético Mineiro. Mas assim, eu acho que é a única maneira. Senão, também, o Atlético não precisa disso, né? Não precisa, até onde a gente sabe está tudo certo lá e tal. A menos que não esteja pagando. O que não parece ser o caso do Atlético Mineiro. Ó, Flávio, mas também não tem um contrato tão longo, não. Acaba no fim desse ano. Então não dá. Mas daqui a 6 meses ele pode assinar com qualquer um, né? Sim. Mas aí daqui a 6 meses também o Palmeiras não pode usá-lo para disputar Libertadores brasileiro, né? Tudo isso você precisa ver. É um negócio. Vamos supor, ele diz assim, ó, não quero ficar mais no Atlético. O Atlético também pode querer pegar uma grana, porque o Atlético não vai ganhar nada no final do contrato. Se ele não quiser renovar... Aí ele pode falar, então o Palmeiras não está no sufoco. Ele pode esperar. Pode esperar e aí pega o jogador. Eu tava certo. É dezembro de 2025. Aí não dá pra esperar. Não vai, o Atlético Mineiro não vai deixar um jogador com 25 anos ficar com um contrato pra se encerrar. E aí vai ter que pagar a multa. E a multa de um jogador desse é altíssima. Mas o Palmeiras tem dinheiro pra pagar. É isso aí. Tem isso, o Palmeiras já ofereceu 20 tem milhões de euros no Pedro. Necessidade de investir tão alto pelo Alan, eu acho. Mas aí, sabe, vamos supor,
20 milhões de euros, por exemplo. Eu não investiria. Eu daria chance para os meninos da base. Acho que a base do Palmeiras... O sossego que o Palmeiras vive de títulos, está tranquilo, está sossegado. Não precisa ficar dando satisfação. Os caras querem que contrate, querem que contrate. É você que fala, Mauro, que aqui no Brasil se comemora a contratação? Muito mais do que título. Então, é só para os caras comemorarem a contratação? Não, vai se catar, pô. Não contrata, tá tudo bem, tá tudo certo. O time tá jogando direitinho. Eu deixaria quieto. Não investiria pesado, não, de jeito nenhum.